Essa é uma live da Escola da Magistratura do Estado do Ceará, mantida pelo Tribunal de Justiça. Quero agradecer muito ao desembargador Heráclito Vieira pelo convite, também ao meu amigo, meu orientando, Emanuel Linhares, que me colocou em contato com a escola e possibilitou que eu estivesse aqui com vocês. O tema vai ser sobre o Estado de Direito, aspectos contemporâneos, teóricos, críticos. Eu vou tentar dividir a minha fala em duas partes. Uma primeira parte, eu vou falar sobre uma teoria geral do Estado de Direito. O que essa virtude política do Estado de Direito ela pretende, né? O que os teóricos contemporâneos na minha área, filosofia do direito, mas também na filosofia política, entendem por essa virtude do Estado de Direito. E na segunda eu vou tentar especificar um pouco mais essa ideia, eu vou tentar falar das virtudes específicas ou das obrigações morais específicas que emergem para uma classe especial de pessoas e de instituições, de pessoas que ocupam papéis institucionais, papéis específicos, que são os magistrados, o poder judiciário de modo geral. Enfim, então eu vou falar primeiro, em geral, sobre o que eu entendo como sendo os aspectos nucleares, né, essenciais do valor do Estado de Direito, e depois eu vou falar das obrigações especiais. Se tivermos tempo, a gente entra em aspectos concretos da nossa realidade brasileira hoje, né? Estamos falando aqui em 1º de maio de 2020, confinados. Eu estou aqui na minha varanda para vocês terem um pouquinho de luz, de iluminação natural, a gente aproveitar esse belo dia de sol aqui nas montanhas de Minas Gerais. Meu nome é Thomas Bustamante, eu sou professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu, no momento, estou coordenando o programa de pós-graduação em Direito. Então vamos começar voltando no autor que na década de 1960 escreveu um livro muito influente na filosofia jurídica contemporânea chamado Fuller, Lon Fuller. Vocês já devem ter ouvido falar do Fuller. Ele escreveu um livro chamado A Moralidade do Direito. E uma das ideias básicas desse livro era de que a própria existência do direito tem certos valores. Ela é dotada de um valor moral. O direito tem um valor positivo nas nossas vidas. Ele é capaz de fazer uma diferença positiva. Tá? Existe uma moralidade intrínseca ao direito, interna ao direito. E essa moralidade é uma moralidade que diz respeito à forma como o direito se dirige a nós, a forma como ele orienta as nossas ações e como ele pretende guiar a nossa vida. Existem alguns valores que são indissociáveis do Estado de Direito. Quer dizer, sermos governados pelo direito implica um conjunto de obrigações morais e um conjunto de preceitos formais que são a base, ou pelo menos o núcleo duro, digamos assim, na visão do Fuller, do Estado de Direito. As leis têm que ser suficientemente gerais, tem que valer para todos, para um grande universo de pessoas. Elas têm que ser devidamente promulgadas, publicamente promulgadas. Elas têm que ser estabelecidas de uma maneira pública, formal. Elas têm que ser prospectivas, elas têm que guiar o nosso futuro. Elas não podem mudar retrospectivamente, de modo que a gente não pudesse planejar as nossas ações. Elas têm que ser claras e inteligíveis. Elas têm que ser capazes de serem compreendidas pelos seus destinatários. Porque se não for assim, elas não vão ser capazes de guiar a nossa ação. Elas têm que ser livres de contradição, essa é uma outra exigência. Elas têm que ser relativamente constantes. O direito não tem valor, não exerce adequadamente a sua função se elas mudarem toda hora, né? As leis têm que ser possíveis de serem obedecidas. Tem que ser normas factíveis. Elas têm que ser administradas de modo que não seja flagrantemente divergente dos seus significados óbvios ou evidentes. Ou seja, você não pode legislar ou criar normas para nós por meio de um vocabulário próprio, de um vocabulário idiosincrático que as pessoas não possam compreender. Então, essas são exigências do Estado de Direito, na percepção do Fuller, e são princípios do Estado de Direito. Esses princípios, de certa maneira, eles definem o que seja o Estado de Direito, eles determinam qual é o seu conteúdo. Tá? Obviamente, essa concepção formal do Estado de Direito, ela foi sofrendo críticas. Ela foi sofrendo críticas
Não por ela estar errada, mas é por ela, pelo Estado de Direito, compreender certos valores que vão além desses valores formais. Tá? A literatura mais recente sobre o Estado de Direito, ela tem, para além dessas ideias, para além dessas noções, ela tem advogado a existência de um conteúdo mais substancial para o Estado de Direito. Então, eu vou tentar me concentrar nessa literatura mais contemporânea para a gente poder fazer uma interpretação do princípio do Estado de Direito hoje e explicar como que ele impacta as nossas vidas. Né? Então, além das normas serem gerais, voltadas para o futuro, claras, livres de contradição, relativamente estáveis, algumas pessoas sustentavam que, para além disso, o Estado de Direito exige outras coisas mais. O John Finnis, no início da década de 90, por exemplo, ele escreveu que tem um aspecto do Estado de Direito que não está suficientemente claro nessa teoria do Fuller. Ele dizia que isso é muito importante para nós no campo do direito, né, da atividade judicial, né, juízes, advogados e tal. O estabelecimento de normas concretas, de normas aplicáveis a situações limitadas, ou de normas individuais, se a gente quiser usar a linguagem do Kelsen, ele tem que ser guiado por normas gerais que são promulgadas, claras, estáveis e válidas para todos. Quer dizer, a ideia de que nós não criamos diretivas individuais que não sejam dependentes dessas normas gerais. Nós criamos ordens concretas quando aplicamos normas gerais que valem para todos. Então, o tribunal, por exemplo, quando ele fixa uma jurisprudência, esse ato dele, por mais que seja um ato que cria uma obrigação que não existia antes para determinadas pessoas, é um ato que tem que ser guiado por outras normas e princípios gerais. Tá? Não é um ato puramente discricionário. Quer dizer, a atividade de criação do direito, ela nunca é um ato de pura criação. Ela é sempre um ato de aplicação de alguma outra norma anterior. Essa seria uma exigência normativa importante para a gente especificar o conteúdo do Estado de Direito. E, para além disso, uma outra ideia importante é que os próprios autores do direito respondem diante dele. A noção de accountability aqui. A noção de accountability entendida como responsividade. Eu respondo pelo direito. Eu respondo por aquelas mesmas normas que eu invoco para exigir que você se porte de determinada maneira. Ou seja, eu também devo prestar contas do direito em relação a outras pessoas. Ou seja, eu também aplico o direito de modo consistente e as pessoas podem me cobrar disso. Esse é um aspecto que não também estava tão claro na perspectiva do Fuller no início da década de 60. Então, essas duas ideias são importantes. A ideia de que quando você cria direito, você também aplica o direito. O processo de criação do direito é sempre um processo regulado pelo direito. Essa ideia é importante. Normas individuais são criadas segundo normas gerais. Tá? E a ideia de que todos respondemos. Essa ideia de que todos respondemos, de que todos somos accountable, de que todos nós devemos explicações quando censuramos alguém pelo descumprimento do direito, foi a base de um importante desenvolvimento que teve na literatura recente com um filósofo do direito muito conhecido, que hoje acabou de se aposentar nos Estados Unidos, mas ainda está escrevendo bastante, escrevendo sobre Bentham, escrevendo sobre o Common Law clássico, escrevendo sobre tantas outras coisas mais, sobre Raz, do Working Heart, o Gerald Postman. O Gerald J. Postman, ele é professor na Universidade da Carolina do Norte. Ele diz que essas concepções que dizem respeito a aspectos formais, né, são importantes, mas ainda insuficientes para a gente entender o que significa o Estado de Direito. Quando a gente fala em Estado de Direito, principalmente se você for tomar em conta a literatura existente em língua inglesa, normalmente a tradução vem como Rule of Law.
Não Rechtsstaat, em alemão, a tradução do alemão, né? Rechtsstaat, né? Mas rule of law. E eu acho que essa vertente inglesa do rule of law é mais interessante para a gente. Porque a palavra rule não significa regra apenas. Rule pode ser governo. Então, rule of law, esse ideal político, esse princípio político que vigorou na Inglaterra, desde Locke, em contraposição a Hobbes, rule of law é o governo por meio do direito. A ideia é de que quem está no direito não são os governantes, as pessoas que ocupam um determinado local, ou uma determinada cadeira, uma determinada office, um determinado cargo, e sentam nesse cargo. A ideia de que do rule of law significa que todos nós estamos subordinados a um direito que vem antes de tudo isso. A ideia de que o próprio poder dos oficiais, ele não cria e emana direito, mas ele deriva do direito. Ele reivindica fidelidade ao direito para ele poder ser capaz de vinculante. Então, a ideia importante, para um dos valores centrais e nucleares do Estado de Direito, ou do princípio do Estado de Direito, é o princípio da fidelidade ao direito. Nós devemos ser fiéis a uma espécie de ethos público compartilhado que fixa um conjunto de obrigações sobre como que o governo deve ser exercido. Como que o poder tem que ser administrado. Né? Essa noção de que é o direito que fornece autoridade para que as pessoas possam decidir é o elemento central do Estado de Direito. Fidelidade ao direito significa fidelidade a um conjunto de princípios políticos que estabelecem quais são os limites e as maneiras de exercício do poder legítimo. Esse que é o núcleo do Estado de Direito. Né? O núcleo do Estado de Direito é isso, é de que não são os homens que governam. Os homens, quando eles exercem cargos, quando eles criam normas, quando eles realizam atos de aplicação do direito, eles o fazem com base em normas que fixam a maneira como esse poder pode se legitimar. Essa é a ideia central do Estado de Direito. E aí, o Estado de Direito pressupõe, esse é um outro ponto importante do Postman que inova em relação à literatura anterior, ele pressupõe da gente entender o direito a partir de uma ampla rede de relações que existem entre essas pessoas. Quer dizer, para que seja o direito que nos governa, e não as pessoas que estão sentadas nos cargos que nos governam, é preciso que todos nós tenhamos poder de exigir dos demais que cumpram o direito. Tanto o súdito quanto o governo. Cada um de nós é responsável por manter-se fiel ao direito, por obedecer às normas do direito e por garantir que ele que governe, mas cada um de nós também é responsável por exigir dos demais que façam a mesma coisa. Cada um de nós tem poder, governo, em relação ao indivíduo, indivíduo em relação ao seu governante, cidadão em relação ao seu concidadão, um vizinho em relação ao outro vizinho, um empregado em relação ao empregador. Cada um de nós tem o poder e o dever de exigir que o outro também seja fiel a esse mesmo direito. Então, existem mútuas redes de accountability, de processos de tornar o outro responsável pelo direito. Sem esse ethos compartilhado, sem essa rede de responsabilidades por cumprir o direito e por fazer com que os demais cumpram o direito, não existe Estado de Direito, porque vai ser o governo das pessoas e não o governo desses princípios. Entende? Essa foi uma grande contribuição importante. Então, gente, só para recapitular, e como eu estou falando muito, eu vou tomar uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro, né? Só para recapitular, eu falei que existem certos princípios formais, generalidade, estabilidade, publicidade, continuidade do direito. Existe a ideia de que você cria normas individuais a partir de normas gerais que você aplica. Para além disso, existe todo um ethos de fidelidade ao direito e existem redes de responsabilização por meio das quais cada um de nós pode exigir que os demais também cumpram o direito. Né? Mas existem outros aspectos no conceito de direito que a literatura jurídica tem salientado. Eu vou citar aqui mais dois autores sobre os quais eu ainda não falei que são dois autores assim
extremamente conhecidos, extremamente importantes no direito contemporâneo, que são bons não apenas em filosofia do direito, mas também em filosofia política, Jeremy Waldron e Joseph Ross. O Dworkin eu vou deixar só para o finalzinho, tá? O Dworkin vai ser só a cereja do bolo no final, quando eu estiver falando das obrigações especiais do juiz. Mas vamos ver o que o Waldron agrega, né, a essa concepção. O Waldron vai contribuir para uma sofisticação desse conceito, para enriquecer esse conceito ainda mais a partir de 3 ideias, que seguem um método dworkiniano de interpretação de valores políticos. O método dworkiniano é um método integrado, que tenta entender como que esse valor político do Estado de Direito deve ser interpretado dentro de uma rede de vários outros valores que se reforçam mutuamente para que seja compreensível esse ideal político. Tá? Ou seja, não é um método analítico que recorta e que tenta isolar, que tenta dizer, olha, eu vou interpretar o que apenas o Estado de Direito significa, né? Tentar dissociar ele de outros valores e entender o que tem apenas de especial nesse valor. O método do Dworkin, ele é um método de você tentar entender o que esse valor exige, tendo em vista as múltiplas relações que existem entre todos os outros valores. Todos os valores políticos, todos os princípios que são importantes para a legitimidade do poder, eles estão de alguma maneira conectados em uma grande rede que faz com que todo princípio desempenhe um papel na definição do conteúdo dos outros, entende? Isso é importante porque isso evita aquela ideia de que para interpretar valores políticos ou princípios de legitimidade do poder, a gente tem que fazer sempre um trade-off. Um trade-off no sentido de uma ponderação, no sentido de uma renúncia. No sentido de que, por exemplo, para você interpretar o que seja a liberdade, você precisa sacrificar a igualdade. Como que, se para você proteger a liberdade, você precisasse também de sacrificar a igualdade. O que Dworkin vai dizer é o seguinte, não tem como você pensar em liberdade e igualdade como valores dissociados. Ninguém vai ser livre se todas as pessoas não forem igualmente livres. E não se protege a igualdade ao custo de você restringir a liberdade das pessoas. Então, é preciso que a gente encontre uma fórmula de integrar esses valores. Por que isso é importante? Porque Estado de Direito e democracia não são ou não devem ser compreendidos como valores antagônicos. Toda a ideia de que, por exemplo, é necessário você fazer uma espécie de trade-off entre Estado de Direito e democracia. Quando você cria uma Constituição e tenta limitar o poder, você está limitando as escolhas democráticas das pessoas. Isso é visto como errado. Quer dizer, a gente tem que buscar uma interpretação que explique o que há de comum nesses valores e como que eles se reforçam mutuamente, ao invés de pretenderem competir uns com os outros, ao invés de pretender que a gente precise sacrificar um direito para explicar outro. Por que eu estou falando isso e por que esse método é tão importante? Esse método é tão importante porque isso explica uma conexão que muitas vezes fica invisível na literatura tradicional. Inclusive na literatura do Fuller, aquele autor com o qual eu comecei, que eu disse que era importante, que ele não falou nada de errado, mas ele deixou de falar coisas importantes. O que estava invisível nisso tudo? O que estava invisível, desculpa a minha empolgação aí, eu estou falando meio rápido, preocupado com o tema, preocupado com a quantidade de coisas que estão para ser faladas ainda, mas o que estava invisível, e agora eu vou até falar mais devagar para a gente não deixar passar essa ideia, o que estava invisível é a relação entre Estado de Direito e separação dos poderes. Não existe um sem o outro. E aí, a noção de separação de poderes que o Waldron propõe é muito mais sofisticada que a noção de ponderação, de separação dos poderes que você via no modelo norte-americano dos checks and balances, dos federalistas. A ideia de separação dos poderes em Montesquieu era muito mais rica do que essa ideia dos federalistas de checks and balances. A ideia do checks and balances é o seguinte, é como se o poder fosse um bolo, entende? Um bolo, e você vai repartir esse poder. Eu dou um pouquinho de poder para o João, um pouquinho para Maria, um pouquinho para o José. Tá? Mas você está distribuindo entre essas pessoas a mesma coisa. É como se pegasse, por exemplo, nós todos somos sócios de uma empresa, a gente pega os lucros e divide aquele dinheiro entre nós. Tá?
A ideia, então, é de que o poder controla poder. Nós vamos controlar o legislativo dando poder para o judiciário, vamos controlar o judiciário dando poder para o executivo e vamos fazer uma grande rede em que um controla o outro, e distribuindo poder para que haja uma espécie de balanço, de equilíbrio. O problema disso, diz o Waldron, e eu acho que ele está certo nisso, eu acho que a ideia, que a noção originária de separação de poderes tentava reivindicar isso também. O problema é que não é apenas distribuir para diferentes entidades a mesma coisa, mas distribuir poderes diferentes que são ligados a atividades diferentes. E o valor de cada uma dessas atividades é diferente. Então, por exemplo, você distribuir adequadamente o poder entre o legislativo e o judiciário envolve distribuir poder para fazer coisas diferentes. Poder para criar normas gerais, poder para legislar e poder para aplicar essas normas gerais. Não é poder para fazer a mesma coisa. Então, o Waldron vai lançar mão da ideia... Como é que está o nosso tempo, hein? Da ideia de governança articulada. Governança articulada, ou seja, primeiro você faz uma coisa e depois você faz outra. Primeiro tem que haver legislação, para depois haver a aplicação do direito. Primeiro tem que haver a aplicação do direito, primeiro tem que haver a interpretação desse direito à luz de fatos concretos, para depois você mandar alguém para a cadeia. Quer dizer, então existe toda uma rede, existe uma sequência de atos. E você não pode mesclar essas coisas e acreditar que juízes e legisladores estão fazendo o mesmo tipo de atividade. Existe uma diferenciação funcional. E essa diferenciação funcional é um elemento específico do Estado de Direito. Sem essa diferenciação funcional, não se respeita o Estado de Direito. Esse é o ponto. Tá? Essa é a primeira contribuição que o Waldron agrega, e eu acho que é uma boa contribuição. A segunda contribuição que ele agrega é o seguinte: o direito, e essa contribuição vem do Dworkin, é uma prática argumentativa. É o locus da argumentação. E essa argumentação implica a existência de processos, de vias adequadas para a argumentação acontecer. Não se protege o Estado de Direito se não se protegerem também esses processos, esses canais, essas maneiras adequadas. Pensem na importância de um processo legislativo, ou pensem no contraditório num processo judicial. É importante você manter as formas e os canais institucionais por meio dos quais a argumentação ocorre, tá certo? Para que o direito seja necessariamente argumentativo. E a própria estrutura de um processo judicial, ela já, de certa maneira, encampa isso. Nós estamos num processo, o autor, depois vem o réu, depois vem as provas, e aí o réu fala sobre as provas. Quer dizer, existe a réplica, existe uma série de ritos, e cada um deles tem a função de permitir que as pessoas possam desafiar conclusões que são apresentadas no início como autoritativas. Há que se respeitar esses processos, não se pode pular etapas. Pense no processo judicial, gente. Agora vamos nos exemplos. Pense no processo judicial. O que acontece quando vai um jornalista na porta do Supremo Tribunal Federal, põe o microfone na boca do ministro relator de um processo importante e ele vai lá dar uma opinião sobre o que ele não devia falar? Se pula um processo. Se pula uma parte importante da argumentação. Existe uma estrutura, existe uma oficialidade. Quando o ministro vai para a internet chamar o outro de louco, de indecente, de maluco, ou quando o outro começa a bater boca com ele dentro da sessão, se perdem maneiras formais e institucionais por meio das quais o direito tem que ser discutido. O direito tem que ser discutido por vias próprias, por canais próprios. Isso é uma dimensão importante do Estado de Direito. Eu tenho até um artigo, quem procurar aí na revista Direito GV vai ter um artigo chamado Obter Dicta Abusivos, que é justamente sobre isso, sobre juízes fazendo pronunciamentos sobre coisas que eles não podem falar, porque são juízes. E por que eles não podem falar? Exatamente porque a fala deles tem uma relevância institucional específica. Eles têm o poder de dizer qual é o direito, mas eles só têm o poder de dizer qual é o direito de certas maneiras, de certas formas específicas que são necessárias para garantir a legitimidade do que eles dizem. Entende?
Essa que é a ideia. Para além disso, tem uma outra questão. Qual deve ser a atitude dos juízes quando eles criam direito? E aí eu vou pensar num outro artigo do Waldron chamado Stare Decisis and the Rule of Law. Ou seja, a regra do precedente e o Estado de Direito. O que isso exige de nós? E aí a pergunta que ele faz é o seguinte: como um juiz deve se portar quando ele sabe que a decisão dele vai ser recebida como direito pelos seus pares? Quando ele sabe que ele está formando um precedente, quando ele sabe que ele está criando uma regra nova. E aí ele diz, a atitude tem que ser algo como uma atitude burkiniana. Tem que ser a atitude de quem busca uma resposta implícita no direito. Ainda que ela não esteja evidente, mas ela está lá. Ele não tem o direito de invocar a si próprio como fundamento dessa resposta. Dizer, eu estou criando uma norma aqui. Isso não cabe a ele. Ele não tem legitimidade para isso. Tá? Bom, vamos ao último autor dentro dessa parte preliminar, assim, que é o Joseph Raz. O Joseph Raz é um caso interessante, porque no início da carreira dele, ele escreveu um artigo que foi publicado no livro The Authority of Law, de 1979, mas o artigo é de 77. E ele falava sobre o Estado de Direito. E ele muda de ideia recentemente em 2019. Tá? Em 2019 ele muda... ele muda de opinião. Tá? O que o Waldron... mas o Raz dizia coisas muito interessantes lá atrás, e vale a pena a gente voltar nelas. Vou voltar só no que eu acho que é mais interessante e é diferente do que já foi dito até aqui. Ele chamava a atenção para o aspecto de que o Estado de Direito é um valor negativo. É um valor político sobre aquilo que nós não podemos fazer como oficiais que aplicam o direito. E a ideia dele era a seguinte, olha, a própria existência do direito cria um risco para nós. Cria a possibilidade de abuso. A existência de uma polícia cria a possibilidade do policial que planta uma prova para poder incriminar uma pessoa. A existência de um poder investigador, a existência de um poder de acusar no Ministério Público cria a possibilidade de que você faça uma denúncia criminal por vingança. A existência das instituições e do direito, ela cria um risco para a nossa sociedade. Então, existe um valor político que tenta evitar esse risco. Esse valor político é o Estado de Direito. É um conjunto de limitações, entende? É uma virtude negativa que é desenhada, cito, para minimizar os perigos criados pela própria existência do direito. Então, alguns valores específicos, além daqueles outros formais todos que eu já citei, merecem ser citados. A criação de normas particulares deve ser guiada por normas gerais, já falei isso, o Finis falou isso também. A independência do judiciário deve ser garantida. A independência não como falta de accountability, não como ausência de responsabilidade, mas ausência de coerção. É justamente porque o juiz tem uma responsabilidade que o julgamento dele tem que ser baseado em razões e não em coerções externas. Tá? Esse é o sentido da independência judicial. Independência no sentido de deixar o seu juízo ser livre, mas responsável, no sentido quase kantiano do termo. Tá? E uma outra ideia importantíssima do Estado de Direito, já presente nos escritos da juventude do Raz, era o seguinte: olha isso como é atual hoje no Brasil. A discricionariedade das agências de prevenção do crime não deve permitir perverter o direito. Pense no Ministério Público. Pense no plea bargain, né? Pensem nas negociações, nas delações premiadas. Qual é o grau de liberdade que a gente pode dar para as agências de controle sem violar o Estado de Direito? Essa é uma pergunta que a gente deixa para vocês mesmos responderem. Nós vamos voltar a ela no final da nossa fala. Tá? Finalmente, o Raz muda um pouco de ideia, ele amplia ainda mais essa ideia. Porque o Raz, na década de 70, ele via o Estado de Direito como uma virtude negativa sobre o que as autoridades não podem fazer. Ele dizia o seguinte, olha, mesmo respeitando o Estado de Direito, pode ser que ainda assim haja algumas decisões que são arbitrárias.
E hoje ele se pergunta, 40 anos depois, numa lecture maravilhosa que ele publicou em 2019 na Oxford Journal of Legal Studies, ele pergunta o seguinte: será mesmo que pode haver uma decisão arbitrária que respeite o Estado de Direito? E a resposta dele vai ser não. Não. E aí ele conecta a sua teoria com uma teoria da razão prática. Uma teoria da razão prática é uma teoria sobre como nós devemos agir. Nós agimos de maneira legítima quando nós respondemos apropriadamente a razões que são aspectos valiosos do mundo, que contam atribuindo razões para as nossas ações. O Estado de Direito exige que as respostas, isso é muito importante, que as respostas que o governo dá aos problemas que nós enfrentamos sejam responsivas a razões. Sejam adequadas às razões que justificam a própria existência do poder. Tá? Então, eu vou passar para a segunda parte. Existem obrigações que são especiais, que são especialmente vinculadas às instituições. O fato de nós ocuparmos um determinado papel institucional muda o nosso mundo moral. Nós nos apegamos a determinados valores. Nós nos tornamos responsáveis. Pense numa amizade. Aqui o Raz, ele tem uma passagem que eu acho maravilhosa num outro texto chamado Valor, Respeito e Apego, que é um livro de ética, não é um livro de direito. Mas ele reivindica o diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, lá no livro do Saint-Exupéry. Ele diz, e quando a raposa começa a falar, olha, ela encontra um jardim cheio de rosas e fala, vocês não são únicas. A minha rosa era única porque fui eu que cuidei, fui eu que ouvi o que ela tinha a falar, eu que protegi, eu cativei essa rosa. E a raposa, no diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe fica muito claro isso, quando a raposa reivindica a ideia de que o Pequeno Príncipe se tornou responsável por ela. Pelo tipo de relação que se estabeleceu entre raposa e príncipe com o tempo. A amizade deles tornou o príncipe responsável pela raposa. E isso, no campo da ética, tem uma consequência muito importante para a nossa vida. E aí, comentando esse encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, o Raz escreve, talvez, o período mais bonito que eu li na obra dele. Eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: o sentido da nossa vida emerge por meio de uma história comum e por meio do trabalho. Eles constituem um objeto do nosso apego único, daquilo que há de único no nosso apego. Você não se surpreenderá em saber que o sentido emerge com a responsabilidade e por meio da responsabilidade. Ao assumir deveres, nós criamos apegos, deveres e responsabilidades especiais, não direitos. Eles é que são a chave do sentido da nossa vida e são inseparáveis delas. Ao negar os nossos deveres, nós negamos o sentido da nossa vida. Por que deveres e não direitos? Porque os deveres envolvem responsabilidades e, portanto, engajam a nossa vida de uma maneira que os direitos não fazem. Somos passivos em relação aos nossos direitos. Somos recipientes na medida em que eles estão concernidos. Nós podemos, é claro, nos conformar com os nossos deveres sem estarmos totalmente cientes deles, mas isso normalmente apenas significa que nós não referimos a eles na deliberação. Deveres são razões para a ação. Eles moldam a nossa visão sobre as nossas opções. Isso é uma forma de guiar a nossa vida, talvez de modo mais profundo. Nossos deveres definem nossas identidades de modo mais profundo que os nossos direitos. Eles se encontram entre os constituintes primários dos nossos apegos, entre os contribuintes mais fundamentais para o sentido das nossas vidas. Ou seja, quando nós assumimos responsabilidades, a nossa vida adquire valor, as nossas ações se tornam valiosas porque nós desempenhamos adequadamente essas responsabilidades. E aí eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, quais são as responsabilidades envolvidas no papel judicial? O Waldron diz algumas: não criar disrupções entre relações de poder entre governantes e governados. O juiz tem que ter a capacidade de engolir a seco quando a lei lhe desagrada. Essa talvez seja uma grande virtude judicial. O Waldron fala isso, swallow hard. Sabe quando você engole?
Tá precisando de engolir aquele comprimidão, você toma, engole a seco. Juiz que não sabe engolir a lei a seco não serve para ser juiz, vai fazer outra coisa, vai se candidatar a um cargo político, entendeu? O juiz tem que saber respeitar as relações de poder devidamente constituídas, deve respeitar os julgamentos dos demais. E ainda tem 5 minutos? Tenho 5, show de bola. Então agora eu vou comparar dois juristas muito famosos. Eu falei que ia chegar no Dworkin. Eu vou comparar Dworkin versus Luiz Roberto Barroso. Dworkin ficou famoso, se tornou o jurista mais conhecido, mais importante e, na minha opinião, melhor da segunda metade do século XX, com uma teoria que ele desenvolveu nos anos 80, que dizia que o juiz tem que ter uma atitude interpretativa em relação ao direito. E essa atitude interpretativa implicaria adotar uma espécie de hipótese estética em relação ao direito. Vou chegar para cá que o sol está virando aqui. O que seria essa hipótese estética? Seria essa ideia de, ao interpretar o direito, tentar tornar o direito o melhor que ele pode ser. Tentar tornar o direito, por meio da nossa interpretação, o melhor que ele pode ser. E aí, meus queridos, reparem, Dworkin está dizendo isso, e o Luiz Roberto Barroso também está dizendo isso. Não é verdade? Vocês que leram o Barroso, vocês que leram o Dworkin, sabem disso, né? Qual é a diferença, queridos? Quase acabando. A diferença é que o Dworkin estava muito preocupado em distinguir adequadamente entre interpretar o direito e inventar uma nova norma. Ele dizia que essa hipótese estética só faz sentido porque é proibido ao juiz criar o direito. Porque existe um dever de fidelidade. Não, o tempo não é livre não, só 50 minutos. Existe um dever de fidelidade à história institucional. Fidelidade às decisões dos outros poderes. Fidelidade às leis. Fidelidade às normas que foram previamente fixadas. Fidelidade às normas que foram criadas pelas nossas instituições políticas. Fidelidade aos precedentes. Fidelidade às relações de autoridade, porque isso é ser fiel aos processos. Lembra que eu falava da importância desses processos? Ser fiel a todos aqueles valores envolvidos no processo. O núcleo da integridade é o dever de igual respeito e consideração. Eu não respeito igualmente as pessoas se eu não respeito as normas que foram produzidas numa comunidade em que as pessoas são tratadas como livres e iguais. Então existe uma proibição do juiz criar direito. Existe um dever de fidelidade à história nacional. Essa ideia de fit, adequação à prática, é isso. Existe uma exigência de objetividade na interpretação. Existem respostas corretas sobre a interpretação. Existem deveres epistêmicos na interpretação. Existe um único método adequado para interpretar o direito, que é buscando a integridade desse direito. Não existem papéis diferentes para o direito. Não existe a possibilidade de você escolher, vou fazer uma ponderação aqui, vou fazer uma mutação constitucional. Não existe nada disso. Porque senão não estamos sendo fiéis ao direito. Existe, além dessa objetividade metodológica, existe o que o Dworkin chama de prioridade local. Nós interpretamos o direito a partir de práticas concretas. Nós interpretamos o direito de baixo para cima, a partir de normas e problemas que se entrelaçam com essas normas. A ideia do Dworkin de que o direito é um sistema de princípios, não apenas de regras, é que as regras precisam dos princípios para ser compreendidas. É que no meio delas, entre elas, tá? Como num paralelepípedo, como nessa parede aqui, tem uma espécie de argamassa que mantém essa parede colada, que mantém essas peças no mesmo lugar. Isso vale para as regras e para os princípios. Você precisa dos princípios para entender as regras. É uma exigência atitudinal e interpretativa. Não é de que eu posso afastar as regras quando eu quiser para aplicar os princípios. Aí é que vem a diferença entre o Dworkin e o Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso acredita que nós podemos utilizar essa interpretação para ir modificando o direito. Ele explicitamente diz: eu posso empurrar a história na direção correta quando a história está errada. Dworkin diz: não, peraí, não.
nós temos uma fidelidade a essa história porque essa história é importante. A maneira como as normas foram produzidas é importante. Eu não vou empurrar o direito na direção que eu considero que deveria ser, porque se eu fizer isso, eu vou chegar ao que o Joseph Russell, o mesmo autor que eu falava dele pouco tempo atrás, no início da carreira dele, em 1971, no primeiro livro, segundo livro, Direito, Razão, Prática e Normas, ele dizia: se você não tem fidelidade a normas concretas, você não tem direito. Você tem um sistema de discricionariedade absoluta. E num sistema de discricionariedade absoluta, os juízes não estão vinculados por nenhuma norma específica. Você sempre pode apelar a valores últimos. Quando você apela a valores últimos a hora que você quiser, não existe mais direito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ontem ou anteontem, todo mundo comemorou porque foi contra o Bolsonaro. Eu também comemorei, vou falar a verdade, no íntimo. Mas ela não foi uma decisão baseada no direito. Quando você decide sempre com base na impessoalidade, moralidade, igualdade, decência, seja lá o que for, você não está decidindo adequadamente, porque não tem nenhuma norma específica. O direito ele é composto de princípios, mas os princípios só são compreensíveis a partir de práticas concretas onde eles são instanciados, onde eles são moldados, e eles só podem ser interpretados a partir da e em direção a uma prática concreta, e não o contrário. Nós não podemos interpretar o direito sempre a partir de valores últimos e na direção dos valores últimos. Se nós fizermos isso, nós não estamos respeitando o Estado de Direito. É por isso que esse tipo de decisão viola o Estado de Direito. A partir de agora, eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas que vierem. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: eu não acompanhei as perguntas, então se veio alguma aqui, mandem aí, eu estou aberto. Vou dar 5 minutos para vocês falarem o que vocês quiserem, tá? Porque para mim eu já concluí o argumento que eu tive aqui. Ele diz: Barroso não vota, discurso em prol do clamor social, afastando princípios e regras positivadas. Doutor, não atendem o que determina as normas, por isso fazem como quiser. A ideia é basicamente o seguinte: não pensem que valores abstratos podem substituir normas concretas. Se é essa a sua interpretação da ideia de hipótese estética do Dworkin, isso é uma ideia errada. Não é assim que as coisas funcionam. O Estado de Direito pressupõe justamente essa capacidade de você mostrar como que esses valores abstratos exigem de nós respostas concretas que têm que ser buscadas no interior da própria prática, entende? Essa aqui é a ideia importante. E eu acho que isso faz parte da nossa responsabilidade como juristas, né? Você pode salvar a live? Sim, ela vai ficar salva, vai ficar no YouTube, na página da escola. Pragmatismo. Pragmatismo é muito perigoso, quer dizer... Pragmatismo pode ser entendido num sentido filosófico, e aí eu não tenho nenhum problema com ele. Mas se ele for entendido num sentido atitudinal, como uma espécie de racionalidade instrumental, se for essa a ideia de pragmatismo, o pragmatismo ele é, por excelência, o principal componente de destruição do Estado de Direito. De destruição do Estado de Direito. O pragmatismo destrói o Estado de Direito, porque você faz com que os juristas sejam forçados a fazer um tipo de raciocínio que não é próprio da atividade deles. A legitimidade do juiz advém do fato de ele não adotar o instrumentalismo como maneira de se justificar. Ela não é justificada dessa maneira, entende? Entende qual é o problema? A súmula vinculante é uma deturpação do Estado de Direito, na medida em que o direito cria a legislação. Você acha que a tese sustentada por Marcelo Neves sobre a relação entre regras e princípios, especialmente entre Hidra e Hércules, o que eu acho disso? Bom, falando rapidamente então, tá? Bom, vamos lá. Então, sobre Hidra e Hércules, eu acho que o Marcelo Neves não tem uma leitura muito boa do Dworkin, porque ele está pensando no Dworkin lá do modelo de regras, ele está pensando em princípios e regras como se pudéssemos ponderar as duas coisas, e não é isso que o Dworkin diz. O Dworkin diz é que não há como entender as regras de maneira não integrada dos princípios. A metodologia dele é integrada. Então, não acho a melhor leitura. Sobre a outra pergunta, gente, eu até esqueci. Sobre o ativismo judicial enviesado, seria o caso de quê? Do mandato para todos?
Ah, mandado... Ah, tá tudo bem, beleza. Então agora estão vindo muitas perguntas, estou até meio perdido aqui, tá? Alguém perguntou se não seria o caso da gente criar mandatos para os poderes. Sim, eu não vejo razão para no Poder do Supremo Tribunal Federal você ter vitalicidade. Não acho que isso faz tão bem assim. Aliás, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, ele tem um problema estrutural. A gente optou no nosso desenho institucional por dar poder aos tribunais sempre para ele fazer o maior número de normas abstratas possíveis, entende? Então, não existe. Você tem uma dissociação de casos concretos. Isso faz com que o raciocínio judicial seja sempre mais parecido com o raciocínio legislativo. Isso me incomoda bastante, tá? Eu tenho, enfim, acho que as perguntas já estão aí bem em linha do que o que eu estou respondendo. Quando se iniciou o ativismo judicial no Brasil, como que ele surge? Isso é uma resposta complexa, eu não sei dizer um momento específico, mas eu acho que na virada dos anos 90 para os anos 2000, já começou a ter um processo de agravamento disso. E foi uma interferência na separação dos poderes, meio que silenciosa, assim, que a gente demorou um pouco para perceber, entende? Isso me incomoda um pouco. A gente, até hoje, ontem, por exemplo, eu vi muita gente reagindo de maneira positiva à decisão do Alexandre de Moraes, que tirou o Ramagem da Polícia Federal. Eu acho que essa decisão ela é tão perigosa quanto a decisão que tirou o Lula. E talvez se o Gilmar Mendes não tivesse tirado o Lula, talvez os poderes pudessem negociar uma saída que não fosse aquele impeachment horroroso e ilegítimo que a gente viu. Talvez não teria acontecido a eleição de Bolsonaro, que ganhou com um discurso anti-establishment, ganhou com um discurso de que nós... de que nós temos que destruir as instituições, temos que fechar o Congresso, temos que fechar o Supremo, né? Esse tipo de discurso é muito perigoso, né? Vou terminar, gente, não vai dar para responder todas as perguntas, mas tem um princípio político muito importante. Eu recomendo o livro do Waldron chamado Political Theory. A última coisa que eu falo sobre ele é o princípio da oposição leal. O que é a oposição leal? É justamente a ideia de que os nossos opositores políticos não são inimigos mortais e você não tem que apontar uma arma para a cabeça deles. A ideia de que eu não vou destruir o meu adversário se eu ganhar uma eleição. A ideia de que eu perco e de que eu ganho. Entende? Esse que é a ideia de que existem um conjunto de normas morais, de princípios de moralidade política que estão acima de nós. E esses princípios, eles delimitam a esfera do que é possível e do que não é possível na política. Existe um respeito à autoridade, existe um respeito a processos, existe um respeito a maiorias, existe um respeito às leis. Rompeu-se com isso em 2014, quando Aécio Neves não reconheceu o resultado da eleição. Rompeu-se com isso em 2018, quando Bolsonaro ganhou uma eleição prometendo acabar com esse pacto de respeito mútuo. Esse que é o ponto. Entende? Eu acho que a gente pode terminar dessa maneira. Tenham um excelente dia. Quem está com sol aí, aproveitem esse sol, abram as janelas e se refresquem. Foi um grande prazer falar para vocês. Me desculpe se eu não tiver respondido todas as perguntas, mas pelo menos a gente passou esses minutos aqui juntos e discutiu um tema que eu acho que é muito importante para a gente seguir discutindo. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo e-mail mais fácil, tdetatu, tbustamantes, tudo junto, sem ponto, sem nada, @ufmg.br, sem com, sem gov, sem nada. tbustamantes@ufmg.br, que eu respondo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço à Escola da Magistratura, ao desembargador Heráclito e a todos vocês que assistiram. Foi um grande prazer. Espero que a gente se encontre novamente. Fiquem em casa. Até mais.